Eu vou trazer aqui nesse boletim, gente, tá? A notícia, aquela notícia tão esperada, aquela notícia tão aguardada, que muita gente achou que não pudesse acontecer, é exatamente sobre a liberdade de Bolsonaro. Bolsonaro livre novamente. Advogado acabou de confirmar a notícia maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro. Eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa notícia que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo. Afinal de contas, vocês querem ou não querem, Bolsonaro livre imediatamente. Para desespero da esquerda, do Lula, de Alexandre de Moraes, uma reviravolta acabou de acontecer e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa informação. Gente, outra notícia bombástica, gente, tá? Caminhoneiros estão ameaçando fazer greve. Greve dos caminhoneiros pode começar a qualquer momento. E essa notícia deixou o Lula da Silva desesperado. Os caminhoneiros estão ameaçando parar tudo novamente. E o motivo, vocês vão ficar completamente chocados, gente, tá? Lula da Silva está completamente devastado porque ele acabou de ser avisado que os caminhoneiros estão ameaçando fazer greve novamente, parar tudo, parar geral, parar o Brasil. E essa notícia deixou o Lula desesperado. Por que que eles estão ameaçando paralisar tudo? Greve dos caminhoneiros pode começar a qualquer momento. É outra bomba que eu vou trazer nos mínimos detalhes. Gente, e o Javier Milei vai vir para o Brasil aterrorizar Lula da Silva, gente, tá? E a informação que eu recebi de bastidor é que o Lula recebeu essa notícia com muita consternação. Ele está muito furioso com essa notícia. Javier Milei, presidente da Argentina, vai vir ao Brasil para aterrorizar Lula da Silva. E o que é que o Milei vai vir fazer aqui no Brasil? Calma, gente, vocês vão gostar dessa notícia. E o Lula que resolveu, de forma sorrateira e covarde, atacar Donald Trump mais uma vez. Parece que o Lula tá enlouquecido, louco, tá cavando uma pauta pro Donald Trump enfiar aquela tarifa de 25% no Brasil, porque não há outra justificativa. Vocês não têm noção do que o Lula acabou de... Ai, gente do céu, definitivamente eu acho que o Lula quer esse tarifaço para o Brasil. Gente, além dessas outras várias informações, tem outras coisitas mais que eu separei para trazer aqui a partir de agora para todos vocês. Vocês viram que esse vídeo tá simplesmente imperdível, impecável e lotado de novas informações, gente, tá? Vamos de informação sem enrolação? Só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, dando início aqui com as informações. Logo de cara, os caminhoneiros estão ameaçando paralisação geral, tá? Caminhoneiros ameaçam greve para pressionar Senado a votar piso do frete, gente, tá? E a informação que a gente recebeu aqui de bastidor é que o Lula não tá gostando nada dessa ameaça dos caminhoneiros. Saiu aqui na revista Oeste, saiu aqui também, gente, tá? No jornal UOL, tem outros jornais aí também. Associação ameaça greve dos caminhoneiros se Senado não votar MP, a medida provisória do frete, gente, tá? Deixa eu trazer aqui o da revista Oeste, que tá mais completinho aqui, trazendo a informação. Vejam só, a gravidade e o desespero do Lula. O risco de a medida provisória número 1343/26 perder a validade no próximo dia 16 levou lideranças de caminhoneiros autônomos a discutirem uma paralisação nacional. Gente, é paralisação nacional. Se isso aqui acontecer, o Brasil vai parar, igual aconteceu daquela vez, tá? Então, paralisação nacional para pressionar o Senado a votar a proposta. Entidades da categoria articulam assembleia nos próximos dias e avaliam iniciar o movimento já na segunda-feira, dia 13. Por que será que eles escolheram essa data 13, hein? Caso a matéria continue fora da pauta.
Os caminhoneiros mandando um duro recado aqui para o governo Lula e principalmente para o Davi Alcolumbre, que está segurando aí essa matéria. Enviada pelo governo ao Congresso em março, a MP busca ampliar os mecanismos de fiscalização e punição para empresas que descumprirem o piso mínimo do frete. A iniciativa surgiu em meio às reclamações de caminhoneiros sobre a alta do diesel durante a guerra do Irã e o descumprimento da tabela mínima de fretes. Ou seja, o governo enviou e o Davi Alcolumbre está segurando. O governo enviou e o Alcolumbre segurou. Será que é mais uma birra do Davi Alcolumbre com o Lula, gente? Eu sei que o Lula não está gostando nada da possibilidade dos caminhoneiros fazerem greve nacional novamente. O Sindicato dos Transportes Rodoviários Autônomos da Baixada Santista está entre as entidades que estudam convocar uma assembleia. A expectativa é que uma eventual paralisação no Porto de Santos estimule a adesão de sindicatos ligados a outras regiões portuárias do país. Tá aqui, gente, tá? Então, segundo aqui a imprensa, os caminhoneiros estão ameaçando parar tudo, greve geral, paralisação nacional, caso o governo Lula e o Davi Alcolumbre, Senado Federal, não resolvam a questão ali do teto, do valor dos fretes dos caminhoneiros, gente, tá? E eles não costumam brincar não, gente, tá? Normalmente, quando vem ameaça, é porque a coisa tá muito pior do que a gente imaginava. Gente, daqui a pouco, Javier Milei vem ao Brasil para aterrorizar Lula da Silva. Tem autoridade, tem notícia boa para o Bolsonaro. Gente, tem muita coisa para trazer. Notícia maravilhosa para o Bolsonaro. Mas antes, deixa eu trazer aqui esse vídeo do deputado federal Alfredo Gaspar, que acabou de revelar uma bomba, uma notícia bombástica do que estão fazendo com o Bolsonaro, com aquela questão das armas. Calma, que é muito grave, é pior do que a gente imaginava, essa questão das armas do Bolsonaro. Só assistam que vocês vão entender. Bolsonaro entrega as armas a mando do STF. Mas uma dessas armas está apreendida na Polícia Civil. Bolsonaro em prisão domiciliar injusta. O que é que faz Alexandre de Moraes? Busca e apreensão na casa de Bolsonaro para procurar uma arma que estava em posse da Polícia Civil do Distrito Federal, devidamente apreendida. Isso é uma cortina de fumaça misturada com abuso de autoridade. O Brasil hoje não tem uma democracia e o senhor Alexandre de Moraes tem responsabilidade nisso. É uma cortina de fumaça porque ministros do STF estavam lá no Master. Familiares de Alexandre de Moraes, um contrato de 129 milhões de reais com o Master. Toffoli, venda de resort com dinheiro do Master. Sabe o que é que vai acontecer? Nada. Agora o Bolsonaro, com a arma que estava na Polícia Civil, tem um abuso de autoridade e um constrangimento desse para neblina encobrir a corrupção do governo Lula. Jacques Wagner, dólar no hotel aqui em Brasília. Ainda teve a petulância de dizer que era dinheiro de diárias. Mas Jacques, e o crédito sexta lá na Bahia, que vocês fizeram a trambicagem para o Master? E as safadezas do consórcio Nordeste com Rui Costa? E a esposa de Wellington Dias agora denunciada por desvio de recurso, ministro do governo Lula? Eu fico me perguntando, até quando a justiça do Brasil será seletiva? Alguns se preocupam em proteger bandidos, outros querem só uma justiça igualitária. Bolsonaro preso pelo que não fez. Hoje, vítima de abuso de autoridade. Não sei nem quantas vezes tem sido ao longo dessa jornada vítima de abuso de autoridade. Mas não tem um único homem na nação que se erga contra essa injustiça. Eu quero deixar registrado para a história. O Brasil vive uma ditadura e uma ditadura judicial. Parem de massacrar Bolsonaro. Vamos colocar os grandes corruptos desta nação na cadeia. Eu estou esperando, contando os dias e as horas. Eu quero ver quando o STF e a Polícia Federal irão fazer o toque-toque na casa de Lulinha. Chega de impunidade. Se você é fora Lula, de direito... Dobrou até pro Lulinha, gente. Toque-toque, né? Polícia Federal bater na porta do Lulinha. Quando será que isso vai acontecer, gente? Tá? Polícia Federal, que é acusado de receber 300 mil reais, né? Um mensalão, né? Do careca do INSS. Quando que o Lulinha vai receber a Polícia Federal batendo na sua porta às 6 horas da manhã? E aí, gente?
Tem um palpite? Coloquem aqui embaixo. Mas é surreal, né, gente? Então, enquanto corruptos, ladrões estão livres, leves e soltos, temos Jair Messias Bolsonaro perseguido assim, sem precedentes. Mas calma, gente, que tem notícia boa sobre o Bolsonaro que eu vou trazer daqui a pouquinho. É notícia quente, gente, tá? Mas antes, vamos ver aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês o Lula. De forma sorrateira, cobarde, ataca Donald Trump mais uma vez. Isso só prova, só mostra pra gente realmente que o Lula está enlouquecido para que Trump ferre o povo brasileiro com o tarifaço de 25%, para o Lula vir com um discurso, né, de soberania, que o Flávio Bolsonaro é um lesa-pátria, que o Flávio Bolsonaro age contra o Brasil, porque abre precedentes para interpretar isso. Porque vocês pensem, Donald Trump, governo Trump, prestes a tarifar o Brasil, né? Flávio Bolsonaro vai lá lutar para que isso não aconteça. Aí o que é que o Lula faz? Será que o Lula está lutando para que o tarifaço também não aconteça? Né? O que o Lula está fazendo para proteger o povo brasileiro? Nada. Pelo contrário, está atacando de forma sorrateira e covarde o governo americano. Tá aqui, Lula diz que Trump tem inveja da China ao discutir terras raras. Eu acho que o Lula, ele está muito magoado com o Donald Trump. Porque o Donald Trump ignorou o Lula no G7. Vocês sabem disso. Ignorou. Fingiu que Lula nem existia naquele G7. Acho que o Lula está muito magoado. O governo Trump recebeu aí Flávio Bolsonaro já 2 vezes recentemente. Lula foi lá, ficou 2, 3 horas e não conseguiu nada. Eu acho que o Lula está muito magoado. Eu acho. O presidente Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira 10 que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem inveja do conhecimento acumulado pela China na área de minerais críticos e terras raras. Lula fez a declaração durante uma reunião no Palácio do Planalto com ministros, especialistas e representantes do setor de mineração para discutir uma estratégia nacional para o segmento. Segundo o petista, segundo Lula, a China busca manter a liderança mundial no setor e relacionou esta posição à disputa tecnológica com os Estados Unidos. Lula disse, ferrando com o Brasil perante o Trump, né? Abre aspas. Sinceramente, achei que a gente era quase que analfabeto nesse assunto e nessa reunião ficou claro o potencial de conhecimento que o Brasil tem em todas as coisas, que parecem uma coisa só, da China, obcecada a ser a única do mundo e da inveja do Trump de querer tomar o conhecimento da China, disse o petista. Então, para o Lula, o Donald Trump tem inveja da China. É surreal, né? Eu acho que o Trump tem nojo do governo da China. Vou ser muito sincero. Donald Trump deve ter nojo do governo da China. Vamos lá. Gente, vocês estão sabendo que o Javier Milei vai vir ao Brasil para aterrorizar o Lula? Sim, gente, tá aqui. Faço questão de trazer para vocês. Tá aqui, ó. Javier Milei vem ao Brasil para lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. A pergunta que eu tô me fazendo aqui é a seguinte: será que algum líder mundial, deixa eu arrumar aqui que eu desapareci da tela, será que algum líder mundial de esquerda vai vir parabenizar o Lula quando ele for lançar a campanha? Será, gente? Porque o Flávio vai receber essa bênção. Então, sim, Javier Milei já está confirmado, vai vir para parabenizar Flávio Bolsonaro e, claro, aterrorizar Lula da Silva. A notícia está aqui. Saiu aqui, gente, em várias manchetes nesse dia de hoje, ó. Em viagem de encontros com extrema-direita latino-americana, Milei ignora Lula e prioriza Flávio e Jair Messias Bolsonaro.
Bolsonaro, gente, tá? Eu acho que o Lula não deve ter gostado muito aqui dessa notícia, não. O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou nesta sexta-feira que virá ao Brasil no fim de julho para se encontrar com o senador Flávio Bolsonaro. Em entrevista à rádio argentina Now, Milei disse que pretende participar da Convenção Nacional do PL, marcada para o dia 25 em São Paulo, onde acompanhará o lançamento da candidatura do parlamentar, ou seja, de Flávio Bolsonaro, à presidência da República. O argentino também afirmou que pretende visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que segue em prisão domiciliar por tentativa do suposto golpe que nunca aconteceu. Segundo Milei, a visita a Bolsonaro deve ocorrer em Brasília. No entanto, o eventual encontro entre os dois dependerá apenas de uma autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Além da passagem pelo Brasil, Milei confirmou uma série de viagens pela América do Sul nas próximas semanas. Isso aqui, gente, vai dar uma injeção de ânimo na campanha do Flávio, que vocês não têm noção do quanto é importante, né? Um pré-candidato, um candidato à presidência receber o apoio de líderes internacionais. Ainda mais quando se trata de Javier Milei, grande aliado de Donald Trump também, e aliado aí de várias autoridades aqui na América Latina, América do Sul. Grande notícia, é notícia para comemorar, gente, tá? E outra informação que eu separei para trazer aqui, gente, já vai ser essa da notícia boa para o Bolsonaro. O advogado Dr. Jeffrey Chikine, com riqueza de detalhes, traz novas informações, bastidores do que acabou de ser divulgado na imprensa, de que Bolsonaro pode ser libertado da prisão em até 20 dias. Reviravolta no processo do presidente Bolsonaro. Ainda há uma luz no fim do túnel. A revisão criminal do presidente está prestes a ser julgada. Gente, e eu me lembro perfeitamente que o primeiro advogado a confirmar, a afirmar que a grande reviravolta para o Bolsonaro seria a revisão criminal. Foi o primeiro. É esse aqui que vos fala, gente, tá? Eu me lembro perfeitamente, assim que Bolsonaro foi condenado no STF. O doutor Jeffrey Chikine foi o primeiro jurista, o primeiro advogado a fazer um vídeo explicando com detalhes. Ele falou, gente, revisão, a salvação para o Bolsonaro chama-se revisão criminal. E é o que está prestes a ser julgado agora no STF, que pode trazer, que pode fazer com que Bolsonaro saia da prisão domiciliar, fique livre, leve e solto novamente. Segundo Valdemar da Costa Neto, recentemente ele disse que Bolsonaro pode estar livre novamente nos próximos 20 dias, a depender do que vai acontecer agora dentro do STF. Aqui é que entra o jurista, o Dr. Jeffrey Chikine, advogado, que brilhantemente explica pra gente nos mínimos detalhes tudo de bom que está para acontecer a partir de agora com o Bolsonaro e o que pode não acontecer. Ele vai explicar. Tem notícia boa nesse vídeo. Tem notícia boa para o Bolsonaro nesse vídeo sobre a soltura do Bolsonaro. Vejam só. O presidente do PL, Valdemar, deu um pronunciamento que revirou o cenário político brasileiro e trouxe esperança à direita. Valdemar prevê reviravolta sobre Bolsonaro no STF em até 20 dias. Esse foi o pronunciamento do presidente do PL, dizendo que em 20 dias teremos uma reviravolta no caso do presidente Bolsonaro. Eu quero, então, explicar juridicamente para vocês se isso é ou não possível. Sim, isso é possível e vamos recapitular alguns pontos importantes. O presidente Bolsonaro tem uma condenação transitada em julgado, ou seja, não cabem mais recursos, mas cabe um remédio jurídico que nós chamamos de revisão criminal. E eu sempre defendi que a revisão criminal é sim uma boa saída, é uma boa solução jurídica. E o presidente Bolsonaro apresentou revisão criminal já no STF contra a condenação. E o relator dessa revisão é o ministro Nunes Marques. Vamos só entender o que seria essa revisão criminal e por que ela pode ser uma reviravolta. Nós temos no STF duas turmas. A primeira turma, onde foi o processo do presidente Bolsonaro e ele foi condenado, e a segunda turma, onde nós temos André Mendonça, Nunes Marques. A revisão criminal tem uma especificidade.
O relator da revisão criminal, ele necessariamente tem que ser de outra turma. Por isso que a revisão criminal foi sorteada para a segunda turma e nesse sorteio caiu com o Nunes Marques. Não poderia ir para a primeira turma, porque é onde foi o processo e a condenação. A revisão criminal tem essa especificidade prevista no regimento interno. Então, o relator da revisão criminal tem que ser da outra turma, segunda turma, e é o Nunes Marques. Só que a revisão criminal não será julgada na segunda turma. A revisão criminal tem como relator o Nunes Marques, mas ela será julgada no plenário do STF. E, inclusive, aqueles ministros que participaram do julgamento na primeira turma participarão no plenário do quórum do julgamento da revisão criminal. Em que pé nós estamos nessa revisão criminal? Estamos aguardando pauta para julgamento no plenário. Porém, o PGR já se manifestou. O PGR, que é o Ministério Público, ele tem que emitir um parecer. Nós chamamos o Ministério Público de custos legis. O que significa isso? Ele é o fiscal da lei. Antes de colocar para julgamento no plenário, você ouve o Ministério Público. E o parecer do PGR, para novidade e surpresa de 0 pessoas, é contra a revisão criminal do presidente Bolsonaro. Então qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é o presidente do STF, que é o Fachin, pautar o julgamento dessa revisão criminal. Qual é o grande problema que nós temos aqui agora? O grande problema é o quórum. Porque nós já sabemos que poderemos ter votos favoráveis do Nunes Marques, do André Mendonça e do Fux. O problema é que 3 votos não ganha a revisão criminal. O Fachin é o presidente, então ele não vai votar, ele só vota em caso de desempate, mas você tem Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, no mínimo 5 contra 3. Esse é o nosso grande problema. É o que o plenário irá decidir. Por isso que essa fala do presidente Valdemar gerou grande comoção. O presidente nacional do PL afirmou nesta quarta-feira que o cenário político pode passar por uma reviravolta nas próximas semanas. Valdemar citou a revisão criminal apresentada pela defesa do presidente Bolsonaro e disse esperar novidades em 15 ou 20 dias. Disse Valdemar, falamos com o Fachin, que é o presidente do STF, que organizou esse negócio do sorteio. Valdemar elogiou o presidente do STF, Edson Fachin, ao comentar o sistema de distribuição dos processos na corte. Fachin é de esquerda, mas é um homem honesto, disse o Valdemar. O relator dessa revisão criminal é o Nunes Marques e o revisor é o André Mendonça. Isso dá esperança? Muita esperança. Mas segundo o Globo, STF vê poucas chances de revisão criminal de Bolsonaro. Mas aliados mantêm expectativa de reviravolta. A revisão criminal é a nossa única esperança, porque o relator não é o Alexandre de Moraes e não é ninguém da primeira turma. O relator e o revisor são da segunda turma, Nunes Marques e André Mendonça. O problema é que essa revisão criminal será julgada no plenário. E aí, há alguma chance de termos maioria no plenário? Essa é a pergunta, essa é a incógnita. Mas a revisão criminal, eu li a revisão criminal, juridicamente impecável, e é muito fácil defender o presidente Bolsonaro, é gritantemente inocente, nós sabemos os grandes erros jurídicos que nós temos nesse processo, basta ler o voto do Fux, o Fux esmiuçou as nulidades, as irregularidades nesse caso, então uma revisão criminal juridicamente perfeita, mas sabemos tratar-se de um processo político. Fato é que essa fala do Valdemar trouxe expectativas, trouxe esperança a todos. Será que há uma luz no fim do túnel? No mundo político, e esse processo é político, tudo é possível. Eu espero que, de fato, haja uma reviravolta aqui. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado. Tá aí, gente, o melhor vídeo que eu encontrei, trazendo com riquezas de detalhes toda essa reviravolta que pode acontecer com o Bolsonaro aí nos próximos dias, gente. Está prestes a acontecer. Então se inscreva no canal, que assim que surgir alguma novidade sobre essa ação que está prestes a ser colocada, né, lá no plenário do STF, da revisão criminal do Bolsonaro, eu volto para trazer, se Deus quiser, notícia, aquela notícia tão esperada, né? Tão aguardada pelo próprio Jair Bolsonaro, pelos aliados do Bolsonaro, pelos eleitores do Bolsonaro, pela família Bolsonaro, Michele Bolsonaro, todo mundo esperando, né, gente? E eu parto da premissa de que a esperança é a última que morre. Eu sou muito esperançosa, sou muito otimista. E por mais que possa acontecer de não ser, existe uma luz no fim do túnel, mesmo que não seja 100%, mas eu acredito que em ano eleitoral, em ano de política, reviravoltas podem acontecer. E eu acho que se o Valdemar da Costa Neto deu aquela declaração, alguma informação privilegiada ele pode ter também, né? Quem garante, né? Deixa eu trazer aqui, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro, que acabou de postar um vídeo destruindo e detonando Lula da Silva sem dó e nem piedade. Desmascarou o
uma mentira, aquela mentira do Lula, onde fez com que ele ganhasse milhões de votos. Dessa vez não vai colar, porque o Eduardo Bolsonaro não vai deixar. É uma bomba, vejam só. Fala pessoal, que eu sou o chapeiro aí, vocês já sabem, né? Então eu tô no meu lugar de fala. Mas eu realmente fiquei sem acreditar quando eu vi no Twitter. Fala pessoal, que eu sou o chapeiro aí, vocês já sabem, né? Então eu tô no meu lugar de fala. Mas eu realmente fiquei sem acreditar quando eu vi no Twitter isso daí. Cara, o Brasil elegeu um cara que prometeu picanha e cervejinha e tá entregando pizza parcelada. É isso mesmo. E começou um grande debate. Por quê? Porque quando o cara pagou a terceira das 3 parcelas mensais da pizza dele, ainda vai o iFood lá embaixo e fala, amigão, mês que vem tem novo crédito pra você, pode abrir mais um parcelamento de uma nova pizza. E aí a galera começou a discutir, será que isso daí é zoeira do iFood? Será que o perfil é verdadeiro? Ou será que realmente o iFood tá tentando conquistar o consumidor e lembrar pra ele consumir de novo mais uma pizzazinha ano que vem? Cara, eu nem sei o que eu falo aqui pros gringos, porque parcelamento não é algo que faz parte da rotina dos caras aqui. Mas já aí no Brasil, do Lula, realmente, quem votou no Lula, talvez até mereça isso daí mesmo para abrir os olhos. E ter a chance de, essa eleição agora, desfazer a cagada que ele fez na passada. É que o problema é quando o cara aperta o 13, ele ferra não só com a vida dele, ele acaba com a vida de um monte de gente. Aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza, qualquer chapeiro compra várias pizzas por mês, se ele quiser. E aí, você quer o quê? Os Estados Unidos do chapeiro ou a ditadura de Cuba defendida por Lula? E isso que ele falou é extremamente grave, né? A pessoa vai lá, o eleitor vai lá, aperta o 13 e é todos nós, né, que pagamos o pato. Todos nós sofremos as incompetências do Lula, do governo Lula, o dedo podre que ele tem para escolher ministro, o dedo podre que ele tem para escolher quem vai ficar à frente das estatais. Prova é os rombos nas estatais que tá aí, gente. Basta dar um Google. Ou seja, um eleitor de esquerda aperta o 13 e a gente sofre dia após dia, né? Se Deus quiser, tudo vai ser diferente a partir de janeiro de 2027. E não para por aí não, gente. Tem mais Lula sendo desmascarado aqui sem dó e nem piedade. Vejam o que a Bárbara acabou de fazer com o Lula aqui nesse vídeo, que é um dos melhores vídeos dela, viu, gente, tá? Lula está manipulando o povo brasileiro. E graças a Deus tem Fabiana Cardoso e a Bárbara para desmascarar e humilhar Lula da Silva. Vejam só. Olhem o tamanho da manipulação desse último discurso. Em 2 anos e meio, nós acabamos com a fome outra vez no Brasil. Mentira. De onde Lula tirou que a fome acabou no Brasil? O Índice Global da Fome, o GHI, colocou o Brasil como o 8º país com mais fome em toda a América do Sul. Falar que a fome acabou enquanto o trabalhador conta moedas para comprar 1 quilo de café por R$35 é uma ofensa cruel à realidade do povo. O Brasil hoje vive a menor inflação acumulada em 4 anos da sua história. Mais uma mentira. A inflação acumulada só parece menor na planilha de Brasília. Inflação mais baixa hoje significa apenas que os preços estão subindo mais devagar, mas em cima de uma base que já explodiu. Alguém avisa o Lula que o Fiat Mobi, que custava R$40 mil, passou a custar R$80 mil. O que o governo fez foi camuflar o seu baixo poder de compra, empurrando financiamentos a longo prazo, onde você paga 2 carros ou até 3 carros para levar apenas um. O Brasil vive a melhor massa salarial da sua história. O Brasil vive com o menor desemprego da sua história. Dado maquiado, estatística maquiada. A massa salarial e o desemprego caíram no papel porque o IBGE conta como empregado quem faz um bico de poucas horas por semana. Chamar o desespero do trabalhador informal que roda 12 horas por dia em aplicativo para pagar um botijão de gás de recorde histórico de emprego é rir da nossa cara. O Brasil só cresceu acima de 3%. Votei para a presidência da República porque desde 2011 o Brasil não conseguiu crescer. Essa aqui é vergonhosa. Dizer que o Brasil não crescia acima de 3% desde 2011, os dados oficiais do PIB desmentem isso facilmente. O país cresceu 3% em 2013, cresceu 4,8% em 2021 e cresceu 3% em 2022. O fulano acha que o povo não tem internet para checar os dados. Inclusive, a economia brasileira perdeu o ritmo e fechou o ano mais recente com um crescimento de apenas 2,3%, a menor expansão em 5 anos. Era um país de terra arrasada. O país está recuperado. Vive o seu melhor momento econômico. Vive o seu melhor momento de crescimento nesse período em que o mundo está vivendo.
melhor momento da economia, sob essa gestão, o Brasil despencou e deixou o grupo das 10 maiores economias do mundo, sendo ultrapassado pela Rússia e caindo para a 11ª posição global. O crescimento fake deles foi sustentado por uma explosão da dívida pública que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, já aponta como uma das maiores entre os países emergentes. Irresponsabilidade é usar a esperança de mais de 200 milhões de habitantes como palanque político enquanto o custo de vida esmaga as famílias mais simples. Mas a prova real não está no meu vídeo e nem nas planilhas maquiadas deles. Está na sua vida. Comente aqui embaixo. Qual item do mercado você percebeu que o preço simplesmente dobrou? Vamos registrar a tabela real dos preços nos comentários e compartilhe este vídeo com quem ainda acredita em conto de fadas eleitoral. Eu vou responder essa pergunta dela, gente, tá? Pra mim, tá na minha opinião. São vários, né? Mas o que mais pegou, que vocês sabem que eu gosto demais, eu sou viciada no café. Então, durante essa gestão fracassada do Lula, uma coisa que eu senti, assim, que pesou muito, foi o preço do café, gente, tá? Na época do Bolsonaro, na época da pandemia, o Bolsonaro passando pela maior crise sanitária mundial. Eu me lembro muito bem que eu chegava no mercado, comprava 1 quilo de café lá por 18, 19 reais. Gente, hoje a gente vai no mercado, é 35 reais. Quase que dobrou o valor. Isso porque o Lula não tá passando por nenhuma crise. Não tem pandemia aqui durante o governo Lula. É fracasso mesmo. É fiasco mesmo. É incompetência mesmo. Então, assim, pra mim, na minha opinião, gente, mas eu quero que vocês coloquem aqui embaixo a opinião de vocês. Quando você aí tá me assistindo, quando você vai no supermercado, o que é que você achou que aumentou demais o valor? Pra mim, são várias, né? Mas aqui pesou mais o preço do café, gente. Mas foi uma mudança, assim, de 18, 19 para 35. Tem que ser muito incompetente. E o Lula, na fila da incompetência, parece que passou 1 zilhão de vezes. E aí, gente, qual o item do supermercado que ficou muito, muito caro durante aí a gestão fracassada do Lula? Coloquem aqui embaixo nos comentários.